A paz do Senhor, igreja? Eu tive que descer lá embaixo para tomar água, viu? Que a boca já estava seca já, só de nervosismo. Aproveitar que os irmãos já estão de pé. Vão ler lá em Atos 10, as cartas de Atos. Carta ao Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Quero agradecer a oportunidade que a irmã Eulara me deu. A gente fica naquela assim, aquela vontade de pregar, né? Mas quando recebe a oportunidade, assim, aí a gente fala assim, né? Fala assim, Jeová, o que eu fui fazer? Aí eu falei assim, agora já era. Agora só vai agora. Carta a Atos. As cartas a Atos, capítulo 10, a partir do verso 1. Creio que todos os irmãos já encontraram. Passamos a ler. Como hoje é culto de família, vamos conhecer um pouco da história de Cornélio, para que Deus venha falar no nosso coração. Que diz assim: E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e a tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Somente até aí, os irmãos podem se assentar. Eu creio que só de ler essa palavra aqui, Deus já tem falado nos nossos corações, né? Deus, quando eu li aqui que Deus ouviu a oração de Cornélio, isso queimou no meu coração agora mesmo, que Deus tem ouvido a oração de cada um aqui nessa noite. E eu fico feliz de ver a igreja aqui animada, glorificando a Deus, culto abençoado, culto da família, culto na quinta-feira. Continua assim, meus irmãos. Que Deus tem cuidado de nós, né? E voltando para a palavra, quando a gente conhece Jesus, quando a gente recebe essa graça, esse primeiro amor no coração, a gente quer passar isso que recebemos para as outras pessoas, para nossas famílias, para nossos amigos. E aí a gente fica até meio empolgado, né, naquele primeiro amor. Você quer salvar todo mundo, quer salvar o mundo, e por aí vai. Mas só que existe um processo onde você passa, que existe uma preparação, uma capacitação. Você passa a conhecer a palavra de Deus também, passa a trilhar nos caminhos do Senhor. E nisso exige obediência. E nisso exige algumas coisas que Deus passa para nós seguir. E isso é crucial, a gente seguir a palavra de Deus. Como nosso pastor diz, né, a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual do planeta Terra. É como se fosse
um eletrodoméstico e ali no eletrodoméstico vem aquele manual ali explicando como que usa, como que funciona, para que serve. A Bíblia é esse nosso manual. Porque se dependesse de nós mesmos, eu confesso, de mim mesmo, né, que como eu ia endireitar minhas veredas, meus caminhos, na minha só racionalização, eu estaria perdido. Porque o que passa na nossa cabeça, o que tem no nosso coração, na nossa mente, na nossa carne, só pena para o mal. Não pena, tipo assim, a nossa natureza ela é má. Desde quando Adão e Eva comeu do fruto lá proibido, que não devia, a primeira desobediência foi a causa da nós nascer mal, nós nascer com o coração contaminado. Foi a primeira desobediência a Deus que gerou tudo isso, que o pecado entrou no mundo. Então, imagina o mundo sem essa palavra de Deus, sem a Bíblia. Se você for olhar aí na lei é baseada na Bíblia. Se for olhar lá os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Se cumprisse esses dois aí, imagina como o mundo seria. Só esses 2 versículos. Não dizer mais não, só os 2. Como o mundo seria? Não existiria guerra, não existiria cobiça, inveja. Não existiria nada disso. Por isso que foi necessário Deus deixar os mandamentos, a palavra de Deus para nós. Porque se depender da minha natureza, não estaria perdido. Eu estaria perdido. Porque qualquer vento nos leva. Se nós não tiver essa base, esse fundamento que é a palavra de Deus. Olha para você ver lá no jardim. Deus falou para Adão e Eva, não come daquele fruto. E o que eles fizeram? Foi lá e comeram. Aquela, tipo assim, não estava satisfeito, vivendo naquele momento ali de paz, de amor, de harmonia, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma doença, sem nada. Não ficou satisfeito e acabou cometendo aquela desobediência. Então, mas Deus com sua misericórdia, Deus com seu amor, né, incondicional, Ele olhou para nós. Ele falou assim, não, eu tenho um plano, eu já tenho um plano para vocês, para salvar vocês. Onde Deus falou lá que da semente da mulher ia nascer um que ia pisar na cabeça da serpente e ela ferirá o seu calcanhar. Então, ali no início da palavra de Deus, já estava indicando para Cristo e já estava, já tinha começado um plano, entendeu? Para nossas vidas. E aí você vai ver o decorrer das gerações de Abraão, Isaac, Jacó, até mesmo José. Você vai ver Moisés. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, Deus viu que ia ser difícil para Moisés levar aquele povo na terra prometida. Mas mesmo assim, Moisés, com amor tão grande pelo aquele povo, persistiu. Mas só que Deus deixou os mandamentos para o povo seguir. E se for olhar ao decorrer da história, todas as vezes que o povo obedecia a Deus, obedecia os mandamentos do Senhor, o povo prosperava. O povo ia bem. Ia bem. Dava muitos frutos, dava muita colheita. Os povos vizinhos não entravam, não invadiam, não matavam o povo de Deus. Deus multiplicava tudo. Tudo ia em plena harmonia. Quando eles olhavam para Deus, olhavam para a Torá, para os mandamentos, começavam a obedecer, as coisas tudo fluía. Aí, hoje nós olhamos para esse mundo como está, cada coisa, uma mais terrível do que a outra, nós fica pensando,
Será mesmo que nós estamos caminhando nesse caminho, muitas das vezes? Porque se você for olhar, ligar o jornal, ligar a televisão, em algum jornal, você vai ver só coisas terríveis. Só coisa assustadora, que você ficar 5 minutos na frente da televisão, você já fica depressivo já, de tanta notícia ruim. Por que tudo isso está acontecendo? Porque muitos viraram as costas para a palavra de Deus, muitos viraram as costas para a palavra de Deus, e para Deus também não quer saber de ir na igreja, não quer saber de ler a Bíblia, não quer saber de obedecer. Aí vivemos nessa peleja. Mas só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele, ao passar dos anos, o povo pecava, ia lá, matava um cordeiro, oferecia a Deus. Alguns arrependiam, outros só tinham remorso mesmo, voltavam a praticar os mesmos erros. E matava o cordeiro para o povo não ser morto, a ira de Deus descer sobre aquele cordeiro e não no povo. Mas só que ia passando anos e mais anos e nada mudava. O povo pecava, ia lá e sacrificava, Deus perdoava, o povo voltava para as práticas pecaminosas de novo. Mas só que Deus lá em Joel 2, 28, prometeu derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Deus viu a necessidade do Espírito Santo descer sobre nós. Porque de nós mesmos, como eu falei no início, nós não seria capaz de suportar, de vencer as nossas vontades, de vencer os nossos desejos. Por isso que Ele prometeu para nós o Espírito Santo. E através dos profetas, Deus prometeu que enviaria o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, de uma vez por todas, para não precisar de ficar fazendo sacrifício de cordeiro, anos e após anos, fazendo sacrifício de cordeiro. Aí Deus, aquele plano que eu tinha falado desde o início, Deus prometeu através dos profetas que ia enviar Jesus Cristo. E isso cumpriu. Jesus desceu aqui na terra, ensinou, escolheu os seus discípulos, ensinou de verdade o que é amar a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo. O seu ministério durou a média de 3 anos e meio, mais ou menos, aqui na terra. Ensinou os discípulos como faria. Porque os líderes religiosos, eles mandavam o povo fazer coisas que eles não estavam vivendo. Você vai ver alguma parte de Jesus falando assim, faz o que eles mandam, mas não faz o que eles fazem. Porque estava vivendo uma hipocrisia. E é por isso que Jesus teve que vir e ensinar como verdadeiramente deveria viver, deveria fazer. Foi por isso que Ele teve que descer. Mas aí você me pergunta, mas Deus não poderia transformar essas pessoas, ou nós mesmos, com seu todo poder? Poderia, Deus poderia muito bem, mas só que Ele nos deu o livre-arbítrio, de nós escolher o bem ou o mal, ou certo ou errado. E Ele não quer obrigar, Ele não quer que nós façamos uma coisa forçada. Ele quer ter um relacionamento com nós. Ele nos deu esse livre-arbítrio de escolha para nós olhar qual que compensa. Fazer as coisas erradas e sofrer as consequências, ou seguir o certo e seguir a Deus, fazer as coisas certas e seguir a Deus. Ele quer que nós seguimos Ele, servimos Ele, tememos a Deus de coração, de corpo e alma, com livre e espontânea vontade, não uma coisa forçada. Deus, quando criou Adão e Eva ali no jardim, Ele criou para ter relacionamento com Adão e Eva. Todos os dias Ele descia para conversar com Adão, para ter um relacionamento, uma convivência ali.
Mas só que por causa do pecado, esse relacionamento foi quebrado. Quando Adão e Eva comeu do fruto proibido, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Por que Deus tirou Adão e Eva do jardim? Senão eles iam comer da árvore da vida também. Aí a situação ia ficar mais complicada, que ia ter pecado e ia viver eternamente nesse corpo corruptível. Por isso que Deus tirou Adão e Eva do jardim. E por que esse relacionamento foi quebrado? Porque nós servimos um Deus santo. Um Deus santo que não mistura com pecado. Deus, na sua santidade, Ele não habita onde há transgressão, iniquidade, onde há o pecado. Deus é tão santo que Ele não aproxima. Mas você me pergunta, mas Joaquim, mas não tem ninguém santo, não. Certo, todos nós pecamos. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos purificar. Existe aquele pecado que é inevitável e existe aquele pecado que você premedita ele. Então quando você comete um pecado que você meio que você programa ele, o que você está dizendo? Você está tomando uma escolha. Você está tomando a mesma escolha de Adão e Eva no jardim. Porque você sabe que aquilo ali é errado. Quando Deus derramou sobre nós o Espírito Santo de Deus, nós conhecemos a palavra também, nós sabemos do bem e do mal, do certo e do errado. Quando eu sei que uma coisa é errada e eu vou até ela, e eu tomo a decisão de ir até ela, eu estou escolhendo comer do fruto proibido. Eu estou escolhendo desobedecer a Deus. Eu estou tomando essa escolha. Então, essa escolha, ela é inevitável por nós. Nós temos o poder sobre ela, de dizer sim ou não. Agora, às vezes, nós podemos cometer algum erro de magoar alguém por nós ser imperfeito. Nós temos essa imperfeição de eu falar algo com o irmão, que magoou o irmão, de eu tomar uma decisão assim de imediata, que uma decisão errônea, né? Mas só que nós temos que carregar dentro de nós o arrependimento, para quando isso acontecer, eu enxergar o meu erro e ser humilde a ponto de pedir perdão, de reconhecer meu erro e de mudar a minha forma de agir em certa situação, em certa ocasião. E por isso que Deus tirou Adão e Eva do jardim, porque Ele é santo. Mas para nós, quando Adão e Eva foi tirado do jardim do Éden, vamos supor, esse acesso que o homem tinha até Deus foi tirado. Esse acesso do homem até Deus foi tirado, porque Deus é santo. Então, o homem tinha perdido esse acesso. Mas só que Deus, quando o homem perdeu esse acesso por causa da sua desobediência, Deus traçou um plano para recuperar esse acesso. E qual é esse plano? É Jesus Cristo. Através do sangue dele derramado na cruz, através do seu sacrifício. E como que Deus traçou esse plano? Entregando o seu filho para morrer por nós. Você lembra que eu falei do cordeiro que o povo sacrificava? Tinha que ser um cordeiro puro, um cordeiro, tipo assim, que não tivesse nenhum defeito, que tinha que ser sacrificado para Deus receber, para a ira de Deus cair sobre aquele cordeiro. Por quê? Deus, na sua santidade, Deus é santo, mas Ele também é justo. Porque Deus falou para Adão e Eva, se você comer desse fruto, certamente vocês vão morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que todos pecamos, todos mereciam o quê? A morte.
Então, nós estávamos debaixo de uma condenação eterna, que era morte. Mas só que Deus, com seu imenso amor, Ele traçou esse plano de enviar o seu Filho para morrer por nós. Então, essa condenação que estava sobre nós, caiu sobre quem? Caiu sobre Jesus. Mas para nós ter esse acesso a essa graça que foi derramada sobre nós, nós temos que reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, a justiça de Deus foi cumprida ali em Cristo, em Jesus ali. A justiça de Deus caiu sobre Cristo ali, porque essa condenação tinha que cair sobre nós, mas só que Deus, com seu amor, entregou seu Filho e a justiça dele caiu sobre Jesus Cristo. E Jesus ensinou, pregou a palavra de Deus, mostrou como faria, como nós deveríamos fazer. Não, tipo assim, Jesus podia muito bem morrer por nós e pronto. Mas só que, como que nós ia fazer? Como que nós ia achar o caminho? Por isso que foi necessário que Jesus viesse à terra e ensinasse como nós deveríamos fazer, agir nesse mundo, um com o outro. Por isso que Ele deixou os evangelhos, a palavra dele, para nós seguir o exemplo de Jesus. Porque se nós seguir o exemplo de Jesus, não tem erro, irmão. Não tem erro. Esse é o caminho. É você perdoar, alguém bater na sua face, você virar a outra. É o caminho que Jesus ensinou, é difícil? Mas se alguém bater na sua face e você devolver esse tapa que você tomou, você não vai tomar um tapa, você vai tomar um murro ou um tiro. Você entendeu como que Deus, na sua sabedoria, Ele nos ensina as coisas? Olha, Cristo falou assim, se o irmão bater na sua face, você vira a outra. Então, ele não vai, ele está querendo briga, né? E você não vai dar ele o que ele está querendo, acabou. Quem já ouviu aquele ditado assim, que fala assim, quando um não quer, dois não briga? É a pura verdade. Além de, e Deus com seu infinito amor, além de Jesus ter vindo aqui na terra, ter sofrido por nós, não foi fácil não, irmão. Não foi fácil. Se nós todos os dias nós pensássemos o que Jesus fez por nós, nós começávamos o dia de uma forma melhor, de uma maneira melhor. Se todos os dias nós levantássemos da cama, nós lembrássemos do que Jesus fez por nós, naquela cruz, todo aquele sofrimento, nós repensávamos um pouco sobre a nossa ação durante o dia. E Ele deixou a palavra de Deus para nós estar sempre em meditação, para nós estar sempre olhando para Cristo, para Deus, porque nós não merecemos nada, não, irmão, a não ser a morte. Nós temos uma tendência de querer achar que nós somos dignos de alguma coisa. Já viu quando a gente está meio orgulhoso, se achando tal, nós temos uma tendência de, não, eu não mereço isso aqui não, alguém fazer uma maldade, não, eu não mereço passar por isso, não mereço, não, eu não vou levar desaforo para casa não, de forma alguma. Às vezes a gente tem um coração orgulhoso, eu tenho um coração orgulhoso, às vezes, de querer achar, enquanto que eu exigia que as pessoas agissem de forma bondosa ou de forma da minha maneira, enquanto que eu achava desse jeito, irmãos, era sofrimento demais, porque você não vai mudar ninguém vai fazer suas vontades, você não tem controle de nada, você não manda em nada, você não vai mandar em ninguém. Até nos nossos filhos, estou profetizando de amor, nós não vamos conseguir mandar, nem nossos filhos, eles ficam grandes, eles seguem o caminho deles.
Assim, eles têm a decisão na mão dele, nem nossos filhos. Enquanto eu queria exigir alguma coisa, era um sofrimento. Oh, meu Deus, se fazia uma coisa errada aqui, outra ali, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, ajuda. Aí Jesus foi e mostrou, fez eu olhar para dentro de mim, disse, bicho, tu é orgulhoso. Por isso que é bom que a palavra examina a si mesmo, né? O homem a si mesmo. Aí quando você reconhece que se merecia a morte, aí você fica mais, você acha seu lugar nesse mundo, né? Você acha seu lugar em Deus. E aí a vida fica mais leve, irmão. Você não está fazendo favor para ninguém, você está fazendo um favor para si mesmo. Quando você decide perdoar, você está fazendo bem para si mesmo. Você não está fazendo bem para ninguém, é somente para ti mesmo. Você pode estar fazendo bem para alguém, mostrando um exemplo, entendeu? Como deve fazer. E foi isso que Cristo nos ensinou. Ele foi até a cruz calado. Ele merecia a morte, irmão? Aí quando eu passava umas certas coisas aí, eu queria reclamar com Deus e eu ia olhar para Jesus assim, e eu ficava calado, nem falava nada. Jesus, você passou coisa pior, né? Dá nem para chamar você para briga, né? Com coisa que ia aguentar, né? Alguma coisa. Mas Deus viu em nós uma dependência de nós dele. Jesus viu. E quando ele sacrificou, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, antes disso ele prometeu para os discípulos, em Joel, capítulo 2, 28 também, profecia, usou os profetas, e Cristo falou com os discípulos, irei com o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo sobre vocês. Então, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, Jesus viu que nós não era capazes. Viu que nós não era capazes de nada, de dar continuidade nessa obra que ele começou aqui na terra. Sem o Espírito Santo de Deus, não ia não, irmãos. Não ia. Eu não estaria aqui pregando aqui também não. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, estaria não. Estava pensando lá em casa, oh meu Deus, o que eu fui arrumar para minha vida agora? Oh Jesus. Aí Jesus falou para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Aí vocês vão receber autoridade, poder e pregar para Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, até para fazer a obra de Deus, para tudo nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer lá em Atos 2, você vai ver lá o dia do Pentecoste, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles discípulos ali, estava 120, mas quando Jesus subiu ao céu, eu acho que tinha na média de umas 500 pessoas. Mas quem permaneceu orando, aguardando a vinda, o cumprimento da profecia, a vinda do Espírito Santo de Deus, era só 120. Onde estavam os outros? Por isso que quando eu cheguei aqui, meu coração está pulando de alegria aqui, de ver os irmãos aqui na igreja, buscando a Deus, está sempre orando para aqueles que não pôde estar, para a família, culto de família. Está no caminho certo, irmão. É isso aí mesmo. Culto maravilhoso, nos louvou aqui. Deus tem falado nos nossos corações, culto abençoado. É isso que aqueles discípulos estavam fazendo ali, aqueles 120 ali. O Espírito Santo desceu sobre eles, começaram a falar em novas línguas, outros idiomas. E era época de festa em Jerusalém. E eles começaram a falar em outras línguas e o sobrenatural tomou conta daquele povo. Aí alguns falaram, eles estão embriagados. Não era normal, né? Não era comum eles ver aquilo acontecer. Aí Pedro tomou a palavra de Deus e começou a pregar.
começou a falar das profecias, do salmo que Deus tinha prometido. Começou a explicar para aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. Tinha povos de todas as nações ali visitando. E naquele exato momento, Pedro pregou e o povo falou assim, reconheceu o seu pecado. Foi um grande avivamento ali naquele momento. E falou para Pedro: e aí, o que nós vamos fazer agora? Eles se examinou, viu, da sua decadência, né, do seu pecado. E falou: o que nós vamos fazer agora? E Pedro: arrependa-se e aceita Jesus e batiza, que seu nome será escrito no livro da vida. É esse caminho. Você lembra que eu falei que quando a gente aceita Jesus, a gente quer salvar o mundo? É só através do poder do Espírito Santo de Deus. É só através de Deus, é só através da palavra de Deus que nós vamos fazer o que está ao nosso alcance, o que Deus tem chamado para nós, o que Deus tem nos chamado para fazer. Esse é o caminho. E aí, quando eu estava meditando na história de Cornélio, era um centurião, comandante de um pequeno grupo, né, de soldados, pai de família. Ele e sua casa adorava a Deus, era um cara temente a Deus, um cara religioso. Se for ler lá em Atos 10, é um cara que estava sempre cuidando da sua família, tendo seu trabalho. Todos que estavam ao redor ali, vai falar a palavra que ele era um homem de boa fama entre os judeus ali. E ele não era judeu, mas ele tinha um temor a Deus, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ele tinha um temor a Deus e fazia o certo. Fazia o certo, cuidava da sua família, do seu trabalho, cuidava das pessoas que estavam ao seu liderado. E era um homem piedoso, ajudava muitos judeus, e sempre de oração e jejum. Então, a conduta de Cornélio já era boa. Então, ele estava sempre orando, estava sempre jejuando, buscando a Deus. E Deus apareceu para ele, um anjo apareceu para ele e falou: Deus tem ouvido a sua oração. E pediu para ele enviar alguém até a casa de Simão, que Pedro estava lá. Depois do dia do Pentecoste, a igreja começou a pregar e muita gente começou a aceitar Jesus, e a perseguição começou a ser mais travada em cima dos discípulos, né, que eles queriam calar a voz dos discípulos, para eles parar de pregar o nome de Jesus. Então os discípulos espalharam, e isso, não vou dizer que é vontade de Deus, mas é a permissão de Deus para que os discípulos pudessem espalhar para outros cantos da terra, para outras pessoas ter acesso à salvação. E naquele momento que Deus estava falando com Cornélio, Deus também estava dando uma visão para Pedro. Vai dizer a palavra de Deus que descia do céu como se fosse um lençol, um vaso, algo do tipo, e ali estava cheio de animais que os judeus não comiam. Aí Deus falava para Pedro: pega, mate e coma. Aí Pedro falava assim: jamais, Senhor, jamais eu comeria essas coisas imundas, porque os judeus não comiam certo tipo de animais. Aí Deus ia falar coisas assim: como você fala das coisas, como você torna uma coisa imunda aquilo que eu já purifiquei? Mas só que a lição que Deus estava dando em Pedro não é aqueles animais impuros ali,
tipo assim, era religiosidade que Pedro tinha no coração de achar que a salvação era só para os judeus. Aí foi 3 vezes que Deus deu essa visão e Pedro falou, não, Senhor, como eu vou comer essas coisas imundas? Aí Deus tornava a falar, como você torna uma coisa imunda, sempre que eu já purifiquei. Então, a salvação não é só para um certo grupo, não. A salvação é para todos. Lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Jesus tem esse acesso à salvação. Então, não é só para um certo grupo. Então, Deus estava tendo dificuldade no coração de Pedro ali. Por mais que ele viu Jesus comendo com os pecadores, Jesus visitando outros povos, andando com algumas pessoas, o publicano. Por mais que Jesus tenha dado muita lição para aqueles discípulos ali, Pedro ainda tinha muita resistência ainda. Mas só que ele entendeu que naquele exato momento que ele teve a visão, Cornélio também estava tendo uma visão lá. E Cornélio mandou os discípulos, alguns servos dele ir até Pedro e contou a história, e Pedro entendeu o que Deus estava falando no seu coração. Entendeu qual era a lição. Então, aí você pergunta, por que precisou de Pedro ir até a casa de Cornélio? Deus não poderia fazer essa obra na casa de Cornélio, na vida de Cornélio? Deus poderia, mas Deus quer contar com nós, irmãos. Deus quer contar com nós. Deus não quer fazer tudo sozinho. Deus quer nos usar, irmão. Deus quer nos usar para nós alcançar a nossa família, alcançar nossos amigos, alcançar as pessoas na rua, no trabalho. Se nós queremos um mundo melhor ao nosso derredor, então nós temos que fazer a nossa parte. E eu aprendi uma coisa, que o nosso testemunho prega mais do que... Agora eu estou com o microfone aqui na mão. O nosso testemunho prega mais. Eu trabalho na barbearia, quantas pessoas não passam lá num dia? São muitas. Então as pessoas estão olhando para nós, irmão. Estão olhando para nós. Às vezes o pessoal brinca comigo, crentinho, não sei não, hein? Então o nosso testemunho fala mais. Se nós buscar a Deus em oração, em jejum, na palavra de Deus, em comunhão com os irmãos aqui na igreja, vai ser automaticamente esse rio que vem de Deus, ele vai fluir em nós e vai alcançar essas pessoas automaticamente. Às vezes você não vai precisar nem de falar nada. E eu tenho visto algumas coisas em toda essa caminhada minha, deve ter uns 10 anos mais ou menos, estou caminhando com Cristo. Eu nunca vi alguém te falar assim, nunca vi alguém falar assim, Jaquim, estou querendo ir lá na sua igreja. Eu nunca tinha visto, e esses dias eu presenciei isso. Um irmão falou assim, eu estou pensando em caminhar e seguir esse caminho. Eu falei assim, aí eu pensei, isso é Jesus. Isso é Jesus. Lembra quando eu falei no início, você fica naquele primeiro amor, fica empolgado, quer salvar o pessoal na marra, na força? E às vezes não é assim que funciona, entendeu? E esse dia eu presenciei, eu falei assim, gente, olha para você ver, eu não precisei de falar nada, e a pessoa falou assim, não, me convida para ir lá no domingo, e às vezes eu tinha que forçar, vamos para a igreja. E nem passando na casa do cicrano ele ia, entendeu? Nem chamando, nem arrastando o braço, a pessoa ia. Eu também tinha essa dificuldade. Esse dia eu falei assim, olha, nem precisou de eu falar nada. E às vezes no início você empolga, e depois você dá uma esfriada, e agora que a gente... Eu falei assim, gente, eu tenho que voltar a pregar a palavra de Deus, voltar a convidar para ir na igreja e tal.
depois que o irmão falou assim, eu estou querendo ir na igreja, rapaz. Que dia que é os cultos lá na sua igreja lá? Aí eu falei assim, aos domingos às 18 horas, você vai mesmo? Até duvidando, não sei não, hein? Aí eu falei assim, olha para você ver como que nós paramos no tempo. Nós paramos, meu irmão, de chamar, de convidar, de ser aquele crente chato. Que, nossa, não, fulano só fica me chamando para a igreja. Nós temos que ser assim mesmo, hein? Eu lembro quando eu recebi eu creio que foi uma cura emocional, eu creio que foi uma libertação de mim mesmo. Meu irmão me convidou para ir na igreja e eu não queria ir, rapaz. Aí eu inventei uma desculpa na igreja. Eu falei assim, não tem roupa para ir não. Eu falei assim, na igreja não precisa de roupa para ir não, roupa nova não, pode ir de qualquer maneira. Eu não queria ir, meu irmão insistindo comigo, e quando ele quer uma coisa ele consegue, o bicho é insistente demais. Aí eu fui na igreja de raiva e cheguei lá, Deus fez uma obra maravilhosa em mim, irmão, que eu comecei a chorar, não estava na igreja não. Eu comecei a chorar, Deus começou a limpar eu de cima e embaixo. Foi maravilhoso demais, foi um avivamento individual que eu recebi ali. E quando eu assustei, não tinha nada me travando, eu falei assim, eu vou voltar para a igreja. Mas foi naquele dia, naquele exato momento. Então nós temos que voltar a pregar a palavra de Deus, nós temos que voltar a dar bom testemunho. Porque não adianta nada também eu querer pregar a palavra de Deus e não viver ela. Não vai adiantar nada, que você cria de coisa barbeiro aí, misericórdia, não quer não. Não vai adiantar nada. Então nós temos que dar testemunho. Porque as almas, os campos estão brancos. Os campos estão brancos. As almas já tá com sede, tá desesperada querendo Deus. As pessoas vão em festa, vai nessas coisas do mundo aí, tentando preencher algo no coração delas, mas elas não encontram, não conseguem, e todo dia está ali, caça um trem, caça outro, e não conseguem encontrar, mas elas não sabem nem o que elas estão procurando. Elas estão procurando é Deus, querendo o que nós temos, essa graça, esse amor no nosso coração, o Espírito Santo de Deus no nosso coração, e nós temos Ele. E não é quantidade, irmão, é um coração quebrantado, aberto. Você vai olhar a história dos avivamentos que aconteceu, era pouquíssima pessoa. Olha o primeiro avivamento, 120 pessoas, e olha o que virou depois de 2000 anos. O inferno não prevalecerá na frente da igreja, não, de forma nenhuma. E até hoje, nós estamos aí, Deus tem falado até hoje, a igreja está de pé até hoje, através do poder do Espírito Santo de Deus. Aí, para encerrar, aí Pedro chegou lá e simplesmente falou, deu seu testemunho, e falou do amor de Deus, da obra que Jesus fez, rejeitou, foi pregar na cruz, e aquele que crê e aceitar no seu coração será salvo. E na casa de Cornélio ali, a graça foi derramada, houve o outro avivamento ali, e a igreja deu continuidade, deu continuação, entendeu? Até hoje está fazendo a obra, e o Espírito Santo de Deus tá aí pronto. O que Deus mais quer, entendeu? É fazer a obra dele, é salvar nós, nossas famílias, nossos amigos. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que Deus tem para nós, me entregou, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e a igreja também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor continue abençoando a vida do Joaquim, né? Que hoje não seja a segunda vez que ele suba aqui no altar, mas que venha, né, trazer mais maná para nós.